Salve, salve. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal, falando sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Para que serve a palavra de Deus? Desde quando a palavra de Deus existe entre nós? A palavra de Deus é aquelas orientações que Deus passava para os humanos desde o primeiro casal. Deus conversava diretamente com os humanos, dava suas instruções. Depois que o casal se afastou de Deus, por sua própria escolha, não pôde mais falar diretamente com Deus. Então, Deus depois foi permitindo que falar com alguns profetas, e depois enviou seu próprio filho, que foi o próprio Deus que veio falar diretamente com os humanos e deixar suas instruções com seus seguidores, com seus discípulos. E esses discípulos iriam passar essa palavra para outros discípulos, fazendo mais discípulos, e esses discípulos fazendo outros discípulos, até ele voltar novamente, pois foi isso que ele prometeu. Então a palavra de Deus é essa informação que veio de pessoa para pessoa, que veio de Deus, sempre vem de Deus, para as pessoas, para orientar, para que elas tirem proveito da vida, para que elas tenham bons resultados. E a palavra de Deus também, ela foi escrita, ela foi deixada escrita, com orientações, com coisas que iriam acontecer no futuro, para que a gente se preparasse para o reino dos céus, para se preparar para a sua volta, pois o governo da terra estava na mão de Deus, quando Deus criou a humanidade, o primeiro casal. Depois o governo de Deus passou para a mão do inimigo de Deus, e aí desde então a gente precisa dessa orientação, senão a gente não precisaria dessa palavra. A gente falaria, todo mundo perfeito falaria diretamente com Deus, e Deus falaria diretamente com cada pessoa. Então a gente está num processo, numa transição, numa passagem pelo deserto, vivendo muitas provações, muitas tentações, muitas forças contrárias, muita oferta do inimigo, porque o inimigo está rugindo, andando em volta, procurando aqui devorar. E para a gente se livrar e resistir a esse inimigo, a gente precisa dessa palavra de Deus na nossa vida, a gente precisa ouvir essa palavra de Deus que nos orienta e que nos faz resistir, né? Jesus falou: resistir ao mal e ele se afastará de vós. Então é isso que a gente tem que fazer. E para a gente resistir, a gente tem que ter a orientação certa, que vem desse próprio Deus, pois só Ele sabe, Ele é quem vem nos livrar de todo esse mal, do mal, da cilada do inimigo, das ofertas tentadoras que vêm para enganar e conquistar todos. Então, a palavra de Deus é essa palavra que os discípulos de Jesus, até hoje, que são os cristãos, seguidores de Jesus, estão levando a todas as pessoas, vai chegar a todas as nações, e o inimigo a todo momento está perseguindo, procurando fazer com que essa palavra não chegue, queimando Bíblia, proibindo os cristãos de pregar, fazendo todo esse tipo de coisa. E haverá um dia em que a gente procurará essa palavra e não encontrará. A própria Bíblia diz que haverá um tempo que a gente vai procurar, ouvir a palavra de Deus, vai ter sede dessa palavra e não vai ser encontrado. Por quê? Então o tempo da gente procurar a Deus é agora. Ele está batendo, ele diz: eis que bato a sua porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Então, isso, ele está dizendo que se a pessoa der a oportunidade, ele que pode ajudar, ele que pode salvar e nos livrar para sempre de todo mal, de toda dor, e que é isso que ele promete, ele fará isso se a gente se abrir para ele. Quem se abre para Deus encontrará a solução para todas as coisas. Não imediatamente, não com as providências, não com a vida boa desse mundo, pois esse mundo está sendo governado pelo mal, mas Cristo vai dar e Deus vai dar com a segurança e com as providências que são eternas, que são as que Ele promete para quem espera até o final junto com Ele, para quem atravessa o deserto junto com Ele, seguindo suas orientações, é que vai encontrar a verdadeira solução para todos os problemas. E aí a palavra de Deus é essa
essa palavra que orienta a gente a seguir nesse caminho, no caminho estreito, no caminho que ele indicou para todo mundo, para a gente ter essa vida eterna que ele promete no Evangelho, essa vida governada pelo reino dos céus, essa vida onde os humanos vai ter toda providência, tudo o que ele precisa para viver e ser feliz, onde não haverá dor, nem pranto, nem clamor, onde haverá bastante cereal, onde as pessoas não vão sofrer. Então a palavra de Deus é essa palavra que traz essa esperança desse mundo governado pelo reino dos céus, que virá após Cristo voltar novamente aqui na terra e acabar com toda iniquidade e estabelecer o reino dos céus. Isso é a palavra de Deus que a gente prega. E para isso as pessoas têm que entender que elas adquiriram o erro, adquiriram o pecado que veio, esse pecado que foi originado, essa tendência ao pecado foi originada pelo primeiro casal na terra. Então todos estão corrompidos, todos precisam ser recuperados e recuperado por esse plano. Só pode ser recuperado por esse plano, que é o plano onde Deus enviou seu Filho para morrer por todos, para que todo o pecado fosse extinto, fosse anulado. O pecado foi anulado pelo próprio Filho de Deus. Ele morreu e junto com ele morreu o pecado. E aí novamente as pessoas serão perfeitas como elas foram criadas, né? Deus criou tudo bonito no seu tempo, tudo perfeito, criou o homem, a mulher. Eles se corromperam e agora a gente está atravessando essa fase aqui e aguardando essa vida paradisíaca, essa vida no reino dos céus, que Deus vai trazer para quem segue em seu caminho. Então a gente tem que buscar orientação nele. E aí onde é que está essa orientação? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. Não aquela que é modificada pelo homem, pois o homem, as igrejas, as religiões modificam muita coisa. Então a gente tem que pedir orientação e o Espírito de Deus para que a gente entenda e receba diretamente dele essas orientações com a ajuda dessas palavras que ele deixou, né, da escrita, que a gente não venha a ser confundido, pois o inimigo está tentando confundir todo mundo a todo momento. E ele está inserido em todos os meios, na política, na religião e na mídia, nas influências do mundo. Então a gente tem que pedir para que Deus nos mantenha no caminho certo dele, na verdadeira palavra dele, sem modificações, que aí a gente vai chegar no estágio, no ponto em que ele espera que a gente chegue, onde a gente vai ter a vida com a abundância que ele quer dar para todo mundo. Jesus veio para que todos tenham vida. Ele sabe que nem todos não vão aceitar, pois a vida eterna é para todos, a oportunidade é para todos. Mas já sabe que muitos não vão, porque muitos querem a vida boa, fácil desse mundo, mesmo sabendo que é uma vida passageira, mas eles querem essa vida boa de agora. E muitas vezes, para ter essa vida boa de agora, é em detrimento, em sofrimento de outras pessoas, e isso faz com que eles percam a vida boa, eterna, que Deus tem trazido e vai trazer para todos com o seu reino aqui na terra. E essas promessas, essa esperança está escrito na palavra de Deus, na Bíblia e na mente dos que seguem esse Deus. Isso é a palavra de Deus.